Boa noite. Meio desanimado. Vamos falar de novo? Boa noite. Melhorou, hein? É sempre muito bom voltar à casa João Ramalho, sempre para falar, graças a Deus, do Evangelho de Jesus. E a gente estava ouvindo a oração dela, né? A oração, eu acredito muito na oração, porque a oração tem uma força que nós não imaginamos. Então eu já vou pedindo em oração, por favor, orem por mim que eu estou com dor de cabeça. Quase não veio, mas a espiritualidade sempre ajuda, sempre colabora e a misericórdia de Deus sempre contribui. E a gente tem visto isso muito nas nossas vidas. Às vezes parece que o nosso mundo vai desabar quando a gente acha que não tem forças para nada, para enfrentar aquilo. De repente vem de dentro de nós uma coisa que fala assim: você vai em frente, você vai conseguir. E a gente consegue. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui, que não ficamos com preguiça de ficar em casa, embaixo de uma coberta, não é? O tema de hoje, ninguém tem problema com o tema de hoje, tá? Perdão. Será que a gente tem problema de perdoar? Quais são os tipos de perdão que existem na nossa vida? Principalmente 3 tipos. Perdoar-nos, nós nos perdoarmos. Porque nós somos criaturas falhas. Nós temos as nossas limitações. E muitas vezes a gente tenta alcançar um objetivo e não consegue. E aí a gente acaba descarregando no nosso organismo. Como querendo dizer: sofre, jovem. Você não prometeu que ia fazer e não conseguiu? Perdão a Deus. Nós vamos falar de cada tema depois um pouquinho, tá? Perdão a Deus e perdão ao próximo. Que eu acho que deve ser mais fácil para nós, né? Perdoar o próximo, né? Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, 2016. Estamos gravando hoje, tá? Porque vocês pegam no Face. Para falar de um tema que com certeza mexe na vida da gente todos os dias. E se nós estamos aqui, existe um grande responsável, que é nosso Pai de amor. Um dia Ele nos gerou, acreditou que nós possamos chegar à sua plenitude espiritual, voltar a vê-lo, através de dezenas e dezenas de encarnações, talvez centenas, né? Quem sabe? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, isso serve para os dirigentes aqui também. Qual o maior privilégio de nós sermos filhos desse Pai de amor? Qual o maior privilégio? Alguém arrisca alguma coisa? Ela está falando de sermos perdoados sempre. Mas tem uma coisa mais ainda do que isso. O nosso maior privilégio é não ter privilégios. Não ter privilégios. Deus não é justo? Deus não é plena bondade, amor? Como se Ele é justo, Ele plena bondade e amor, Ele vai dar privilégio para alguém? Ele vai dar as mesmas condições para todos nós. E quem faz a diferença somos nós mesmos. Então o maior privilégio de ser filho desse Deus de amor é não ter privilégios. Então todos nós que estamos aqui hoje, estamos vivendo fruto de tudo que nós fizemos ao longo dessas encarnações. Tudo. Tudo que nós temos hoje, vocês podem não gostar, mas nós merecemos. Todos os objetivos que eu não alcancei, nós merecemos. Então tira da cabeça que a culpa é do patrão, é da sogra, é do cunhado, daquele amigo ingrato. Nós somos responsáveis, nós somos, como diz Joana de Ângeles, eu gosto tanto dessa expressão, nós somos artífices, é isso aí, né? Artífices do nosso destino. E ela sabia o que falava. Então, quando hoje a gente fala do tema do perdão, eu reforço o que eu quero falar hoje com uma frase de Chico. Chico dizia assim: não perdoa porque os outros mereçam, perdoa porque você merece estar em paz. Que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas na nossa vida que nos fazem as coisas por maldade mesmo, para nos prejudicar.
E aí nós vamos ficar chateados com essas pessoas e nós vamos ter que perdoar, porque nós merecemos ficar em paz. Muitos de nós, ao longo das nossas vidas, nós vamos acumulando dentro das nossas relações situações tão pesadas. O fato acontece hoje, passa-se meses, anos, dezenas de anos, e aquilo ainda está vivo na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo, tá? Os homens não gostam que eu dê esse exemplo, mas vamos lá. Numa relação familiar, o homem cometeu uma bobagem. Mulher nunca comete bobagem. Então o homem cometeu uma bobagem. Aí eles brigam, discutem, passa um tempo, ele chega para ela e fala: meu bem, desculpa, eu errei. Ela: não, tudo bem, pode ficar tranquilo, eu te perdoei. Passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá eu quantos anos, acontece um fato bem próximo daquele que o homem errou de novo. Aí a mulher vira para ele e diz assim: imprestável, você não muda. Eu sabia que você não mudava. Ela perdoou? Não. Ela carregou durante todos esses meses, esses anos, essas dezenas de anos, aquele sentimento que toda vez que ela lembrava dele, ela lembrava do que ele tinha feito. Nós não temos a condição, às vezes, de esquecer mentalmente do que aconteceu. Mas todas as vezes que a gente lembra do fato que transcorreu, e vem até nós aqueles sentimentos negativos, as mágoas, os ressentimentos, o desejo de pegar pelo pescoço e dizer: por que você fez isso comigo? Todas as vezes que nós fizemos isso, nós não perdoamos. Nós não perdoamos. Só os outros erram? Não. Todos nós erramos. Só os outros nos magoam, nos chateiam, nos decepcionam? Não. Nós fazemos a mesma coisa com os outros. Só que na maioria das vezes o nosso orgulho não permite que a gente veja isso. Quantos de nós, quando cometem erros, jogam sempre a responsabilidade no outro? Sempre. E eu não fiz isso. Isso é comum no nosso relacionamento de marido e mulher, com os filhos, no nosso trabalho. No trabalho então nem falo, né? Eu tenho medo de perder o emprego, então eu não assumo o que eu fiz errado. Vou contar uma coisa para vocês. Todas as vezes que a gente joga as nossas irresponsabilidades nas costas dos outros, o nosso débito com Deus aumenta. Aí tem muita gente pensando: nossa, eu estou endividado. Estamos endividados. Por isso que Chico dizia que mesmo que as pessoas não merecessem, você merece ter paz, perdoa. Teve um evangelho, estava fazendo uma palestra ontem, e eu fiz uma pergunta às pessoas que falavam assim, que nós temos que perdoar os nossos inimigos, né? Aí eu fiz essa pergunta: Jesus perdoou os seus inimigos? Vocês acham que Jesus perdoou os inimigos? Não, Jesus não perdoou os inimigos. E eu não estou ficando maluco. Jesus não tinha inimigos. Porque quando a gente... O que é um inimigo para nós? É aquele que a gente permite que nos tire a paz, que nos tire o sossego. Como exemplo, é a falta de perdão. A gente não vai estar nervoso, chateado. Então, a convivência no dia a dia, ela não é fácil. Não é fácil. O capítulo de hoje, ele está dentro de um tema que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. Isso quer dizer o quê? Que para mim perdoar honestamente, eu tenho que ter misericórdia. Será que nós merecemos todo o perdão de Deus? Não. Por que nós temos o perdão de Deus? Pela sua misericórdia. Então, dia a dia, nós vamos passar por situações que vão nos enervar,
vão nos deixar chateado, triste, mas só se nós permitirmos que ela estrague o nosso dia. Jesus falava assim: orai por aqueles que vos perseguem, aqueles que vos chateiam, eu poderia dizer, aqueles que tiram do sério, aqueles que não fazem aquilo que você quer. Você lembra no início eu falei para vocês assim, que nós somos hoje o que nós merecemos ser. Então eu não tenho nenhum temor de dizer que aqui dentro não tem duas pessoas, dois espíritos iguais. Não tem. Todos nós somos diferentes. Em alguma coisa nós somos. As nossas evoluções são distintas. As nossas evoluções, elas são individuais. São nossa. É a nossa responsabilidade arcar com aquilo que a gente faz perante a Deus. Será que Deus julgaria uma multidão por uma pessoa só? De jeito nenhum. Será que Deus julgaria 99 pessoas por 98 errados? De jeito nenhum. Ele não faria isso. Por quê? Porque não seria justo. Então, para nós conseguirmos perdoar qualquer pessoa sinceramente, temos que exercer misericórdia. Vou dar um exemplo muito comum na nossa sociedade de coisas que acontecem onde a gente pode ver claramente a misericórdia. E a misericórdia, logicamente, ela só pode ser aplicada quando você tem amor. Não existe misericórdia com falsidade, só quando você tem amor. Pega uma mãe que adora seu filho, que ela daria a vida por ele, faria tudo por ele. Vai falar mal do filho para ela. Ela pode saber que o filho está errado, mas ela encontra alguma alternativa para amenizar aquele erro. Ela está agindo misericórdia. Às vezes eu brinco que eu falo que não dá para comparar homem com mulher, né? Porque ser mãe e pai é bem diferente. O Chico falava que a maternidade é uma coisa tão fantástica que é um segredo entre a mulher e Deus. Eu não lembro na outra encarnação se eu fui mulher, tá? Mas não teria nenhum problema se tivesse sido. Porque eu estaria passando por um processo que seria necessário para a minha evolução. Então, exercer a misericórdia, o perdão verdadeiro, não é uma coisa fácil. Mas pode ser feito. Eu vou usar três palavras que o mentor de Chico dizia para ele evoluir: disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, você pode fazer tudo se você quiser. Se aplique, se doe. Disciplina. Disciplina teu coração, disciplina tua mente, disciplina seus desejos, suas atitudes. Nós podemos ser melhores. Nós podemos sim perdoar as pessoas. Todas as vezes que nós não conseguimos perdoar, e a ciência nos fala isso, nós vamos ficar doentes. Uma das maiores características de pessoas que morrem por problema de câncer são mágoas, ressentimentos. Pessoas que acumulam ao longo dos anos situações que vai machucando ela por dentro. O que é o câncer? É alguma coisa que te come por dentro. É isso que te mata. Assim como mata o nosso egoísmo, nossa inveja, nossa maledicência, nosso preconceito, são coisas de dentro que nós não deveríamos ter, mas a gente tem. Eu sei que vocês devem estar olhando para mim e falando assim: ele deve ter uma facilidade de perdoar danada, né? Não tenho não. Todos os dias eu tento ser um pouquinho melhor, que é o grande desafio nosso. Como Kardec dizia, né? O verdadeiro espírito é aquele que todo dia tenta ser um pouquinho melhor, lutar contra as suas deficiências, contra as suas incertezas, contra os seus medos.
E aí eu acrescento: na confiança do nosso Deus maior. Porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos uma força infinita dentro de nós. Nós temos aquilo que a gente chama de centelha divina, que é o amor de Deus, que Ele plantou quando nós viemos pela primeira vez na nossa alma. Está aqui dentro, está aqui dentro. Então todas as vezes que nós tivermos problema com as pessoas, dificuldades, alguma coisa nos magoarem, vamos olhar para dentro. Vamos puxar esse amor de dentro para fora e perdoar com autenticidade, não com fingimento. Tem pessoas que vê alguém errando, olha para ela e fala: eu te perdoo. Mas lá internamente ela está falando assim: eu te perdoo porque eu sou melhor que você. Vocês já passaram por isso? Nem todo mundo quer, ninguém nunca fez isso. Eu já fiz tanto disso, pessoal. Ainda faço, mas em grau menor. E aí qual é o problema? Que quem tem esse tipo de pensamento é quando ela erra, quando ela não alcança os seus objetivos. E aí ela tem que reconhecer as suas limitações. A maior parte dos exemplos de pessoas depressivas que nós conhecemos, isso é a ciência que está falando, são pessoas que não conseguiram alcançar seus objetivos materiais e morais. São pessoas que não se aceitam. São pessoas que lutam contra aquilo que ainda elas são. São pessoas que têm dificuldade de lutar com a imagem, com a sua imagem verdadeira. Aí a doutrina vem nos falar: reforma íntima sem martírio. Mas como fazer uma reforma íntima sem martírio? Acreditando que nós estamos num pequeno estágio e que um dia nós vamos passar. Mas em todas as situações, os perdões para nós, perdão às outras pessoas, eu acho que o que mais me choca, e eu não vou traduzir de outra forma, é quando a gente quer exigir de Deus coisas que a gente não merece, ou questionar a Deus sobre coisas que acontecem na nossa vida, achando que nós sabemos mais que Ele. E aí quando acontece uma catástrofe, a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente diz: mas por que, meu Deus? Por quê? Eu não mereço isso. Merece. Eu vou dar um exemplo meu, porque quando é coisa ruim eu gosto de dar meu exemplo, né? Coisa boa não tem muito, mas quando é ruim, desde que eu era pequeno, jovem, já faz um tempinho, não muito, tá? Mas já faz um tempinho, eu tinha uma aversão à bebida alcoólica. Eu nunca bebi. Acho que eu tomei um vinhozinho alguns 20 anos atrás. Eu nunca gostei. E aí eu comecei a me deparar com uma situação que as pessoas que eu amo, que quando eu que eu gosto, que eu amo, né? Quando eu vejo elas bebendo alguma coisa, eu me sinto mal. Me dá uma tristeza tão grande. É como se eu tivesse me sentindo machucado por dentro. Isso tinha me incomodado há muitos anos. Eu passo por esse processo. Há cerca de 3 meses atrás, conversando com um amigo, um médico, eu conversei, expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele falou: você quer saber mesmo a verdade? Você tem coragem para querer saber essa verdade? Eu falei: quero. Isso está me machucando muito. Ele falou: então eu vou te dizer que na outra encarnação você era um bebum. O que você está sentindo hoje foi o que as pessoas que te amavam sentiram quando você chegava em casa bêbado, quando você decepcionava as pessoas. Desculpa. Então quem sou eu para discordar da justiça de Deus? Quem sou eu? Nós somos um nada perto desse universo. Nós vivemos num universo, numa galáxia, que nós conhecemos só um pequenino pedaço dessa galáxia, que a nossa chama Via Láctea. Se você pegar um avião, ou qualquer meio de locomoção, com a capacidade de deslocamento da luz, nós gastamos 104 anos
para atravessar a galáxia de um lado para o outro. 104 anos. Nós temos ao redor desse Sol que a gente conhece, mais 1.400 sóis dentro dessa galáxia. E a nossa galáxia é uma das menores do universo. E ainda eu quero me comparar ao poder de Deus, à força de Deus, à sabedoria de Deus. Então, eu acredito piamente que a melhor maneira de a gente compreender que as coisas nos acontecem é através de uma coisa que a gente fala muito aqui, chama-se resignação. A minha vida tem que estar na mão de Deus. E eu tenho que acreditar nisso. Então, se eu tenho dificuldades, se eu tenho problemas, é lógico que eu vou batalhar para vencê-los. Mas, acima de tudo, eu tenho que acreditar que isso faz parte de um projeto de amor. Que na medida que eu começar a compreender isso, eu vou viver mais em paz. Não é que eu não vou ter dor, que eu não vou ter sofrimento, mas eu vou viver mais em paz. Na medida que a gente consegue entregar a nossa vida a Deus, deixá-lo cuidar dela, nossa vida se torna mais branda, as nossas dificuldades se amenizam. É simples? Não é, né? Mas exercício, disciplina, disciplina, disciplina. Não é? Francisco de Assis, o pequenino de Assis, quando ele se converteu, ele achava que o objetivo da vida dele era reformar a igreja material. Quando ele vê quando ele percebe Jesus falando através daquele crucifixo de 2, 3 metros de altura que aparece no filme, que um crucifixo que Jesus já estava com os olhos abertos, ele escuta a voz de Cristo e diz assim, que o Cristo lhe diz assim: vai, Chico, Francisco, é Chico porque eu sou íntimo dele, tá? Vai, Francisco, reforma a minha igreja. Só depois de um bom tempo que ele percebeu que a reforma que Jesus estava pedindo para ele era a reforma espiritual, ajudar na reforma das pessoas. Passado alguns anos, e ele já era bem conhecido, ele foi se deslocar de uma cidade para outra. E naquela época não tinha carro. O máximo que tinha era cavalo e carroça. Mas quem tinha cavalo e carroça naquela época era rico. O que não acontecia com Francisco de Assis. Então ele estava lá indo com um discípulo, passando de um lado para o outro, visitando de uma cidade para outra. Já estava no inverno. Você viu, nós viemos para cá hoje, está frio, né? O inverno na Itália é muito pior. E ele estava com esses discípulos, pararam no mosteiro para poder receber abrigo, porque eles sabiam que o destino deles eles não iam alcançar quando o sol se fosse. Eles batem na porta, a pessoa que está do outro lado pergunta: quem é? Francisco de Assis. Ele devia falar com uma voz tão doce, né? Ele não gritava tanto quanto eu. Ele devia se falar com uma voz tão doce, mais uma voz penetrante. E ele falou: Francisco de Assis. A pessoa que estava lá dentro achou que era brincadeira. Francisco de Assis era muito conhecido. Então ele falou: não é Francisco de Assis. E deixou os dois lá fora e não abriu a porta. O discípulo dele ficou desesperado. Falava assim para ele: Francisco, nós vamos morrer. E Francisco louvava a Deus. Passou mais um tempo, o discípulo: Francisco, você não está vendo o que vai acontecer? Nós vamos morrer, Francisco. E Francisco louvava a Deus. Uma hora esse discípulo ficou tão desesperado, chegou para Francisco de Assis e falou assim: você não está vendo o que está acontecendo? Conta a história que ele deu o mais belo dos sorrisos e dos olhares. E com toda aquela brandura que lhe era característica, ele fala para esse discípulo: você que não está percebendo o que está acontecendo, você não imagina o que está acontecendo, você não consegue visualizar o que está acontecendo. Nesse momento aqui fora, escurecendo, nós passando frio, sem alimento, sem um agasalho, nós estamos 100% nas mãos de Deus. E quando nós estamos 100% nas mãos de Deus, nós estamos 100% amparados. Talvez hoje
a gente ainda não consiga se entregar nas mãos de Deus a ponto de dizer que nós somos 100%. Quem sabe a gente seja um 2%, né? Vamos ser mais generosos, uns 10%, né? Nós somos espíritos, nós já somos mais evoluídos, então talvez uns 10%. Mas um dia, nós vamos chegar lá. Uma das coisas que eu acredito muito na vida foram as palavras de Jesus. Jesus nunca foi mentiroso. E um dia ele falou para nós, através dos seus apóstolos, né, que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, e talvez muito mais. O problema todo é que ele não disse quanto tempo isso ia demorar, mas que nós vamos fazer, nós vamos. E aí quando a gente pensa na figura de Jesus, uma pessoa, um espírito alegre, Jesus era alegre, assim como Francisco de Assis era muito alegre. Uma pessoa segura, plena de amor. Como nós vamos duvidar quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida? Não dá para duvidar. Outro dia eu fui fazer uma palestra, e de vez em quando vem algumas coisas na minha cabeça que prestam, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra e eu perguntei para as pessoas: qual que é o grande prêmio de todo ser humano, de todo espírito? Qual que é o auge da evolução? Ah, o céu, o reino de Deus. E o que vocês esperam encontrar lá no reino de Deus? Eles ficaram uns minutos de silêncio, acho que o palestrante estava assustando eles. Eu falei: faz de conta que eu não estou aqui. Quando chegar no reino de Deus, eu quero plenitude de paz. Eu quero sentir um amor como eu nunca senti na vida. Eu quero estar feliz, seguro. Eu olhei para eles e falei assim: desculpa, mas vocês estão errados. Não vou encontrar nada disso lá. Aí, como exemplo de algumas pessoas que estão me olhando e achando que eu sou maluco, naquele dia também tinha. A resposta que brotou do meu coração foi: para mim chegar no reino de Deus, eu já tenho que ter adquirido ao longo das minhas vidas, das minhas encarnações, tudo isso. Quando eu chegar ao reino de Deus e eu não precisar bater a porta, eu já devo estar no auge da paz, da plenitude de amor. Porque se hoje o Nestor bater a porta no reino de Deus, eles vão perguntar quem é. Eu vou falar: é o Nestor. Eles vão olhar na ficha espiritual, lógico, lá, espiritual, e vão falar assim: não é tua hora. Volta daqui a uns milhares de anos. Mas o dia que a gente tiver essa plenitude, nós vamos nos sentir como filho pródigo. Nós vamos estar voltando, não vai ter porta nem nada, nós vamos estar num vale bonito, cheio de flores. E Deus vai olhar para nós, sair ao nosso encontro, vai nos abrir os braços e dizer: que bom que você veio. Eu estava esperando por você. Só vou dar um detalhe para vocês. Para isso acontecer, o perdão se faz necessário desde hoje. Perdão a Deus, perdão a nós, perdão ao próximo. Que sejam todos nós muito abençoados, muito cheios de paz, de harmonia. Que nós cultivemos uma vida de alegria. Que nós não encontremos na nossa vida dia a dia razões para ficar chateados, temerosos. Mas que nós tenhamos a convicção, como diz o Evangelho, que Jesus é a luz do mundo. Quem vai comigo jamais anda nas trevas. Que assim seja. Boa noite para vocês, tá?